E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um dilema. Pessoal, o dilema de hoje é referente à prova escrita do PSS 2022 para 2023. Muitas pessoas estão se perguntando como será a prova escrita. Pois bem, eu posso dizer a vocês o seguinte: ano passado a prova escrita foi uma prova de 40 questões, com 8 questões de conhecimentos múltiplos, então conhecimento geral, e 32 questões de conhecimento específico para cada área do conhecimento selecionada. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês não apenas como estudar para a prova do PSS de 2022 ou para qualquer tipo de prova do PSS, como também qualquer tipo de prova de processos seletivos variados aí, né? Uma coisa que vocês têm que saber é que vocês devem reconhecer como que será a prova em questão. Então você sempre deve ir atrás das provas anteriores do concurso, processo seletivo, enfim, do que você esteja aí querendo participar. Como que faz isso? Você dá uma procurada no Google, né? Nesse caso do PSS, temos aqui nesse site PCI Concursos as provas do ano de 2021 da CED-PR. E por que isso é importante, professor? Pessoal, quando vocês reconhecem, vocês sabem mais ou menos o que vai estar esperando vocês no dia da prova, vocês vão mais confiantes, vocês têm uma base um pouco mais sólida do que estudar e o mais importante, vocês sabem que deve se preparar mais para o conhecimento específico do que para o conhecimento geral. O conhecimento específico, em tese, a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente tem uma base teórica um pouco maior. Porém, o conhecimento amplo são apenas 8 questões. Então, eles têm sim um peso razoável, né? Principalmente por ser um conhecimento amplo, que talvez a gente não tenha um conceitual teórico tão grande nessa área, né? Porém, ainda assim, são apenas 8 questões. Aqui nesse site eu tenho as provas de todas as áreas do conhecimento. Eu vou deixar aí na descrição, tá? Esse site PCI Concursos para que vocês possam acessar as provas de 2021 das outras áreas também. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a de geografia, que é a minha área de conhecimento, e a área que eu mais domino e a área que também que vai me interessar esse ano, né? Então eu vou estudar muito a prova do ano passado para mim poder ir um pouco mais preparado para a prova desse ano. Quando você vai participar de um processo seletivo, PSS, de algum concurso, uma coisa que você tem que saber é que você tem que estudar. Não tem como você ir bem na prova sem estudar. Isso é fato. Ah, tem um amigo meu que chutou um monte e acertou bastante. Ok, mas isso é uma exceção, né? Então não é sempre assim. Você deve criar um cronograma de estudo. Como que seria esse cronograma de estudo? Bom, eu já reconheci minha prova e sei que são 40 questões no total, 32 de conhecimento específico e 8 de amplo conhecimento. Então, como que eu vou fazer para estudar? Você vai criar um cronograma estudantil da seguinte forma: em forma de rodízio. Como assim? Você vai estipular, por exemplo, 2 dias eu vou estudar conhecimento amplo e 3 dias eu vou estudar conhecimento específico. Como que você faz então? Por exemplo, na segunda-feira eu comecei a estudar. Estudei na segunda conhecimento amplo, estudei um pouquinho de cada disciplina. Aí na terça-feira que eu deveria estudar mais uma vez o conhecimento amplo, eu não estudei. Quarta-feira não estudei. Quinta-feira fui estudar de novo. Aí eu vou pular para o conhecimento específico, no meu caso, geografia, conhecimento de geografia? Não. Você vai seguir o cronograma, vai ser uma rotatividade de tipo de estudo. Então você não vai pular. Mesmo que você tenha pulado 2 dias, nesse terceiro dia, você ainda vai estudar o que você deveria ter estudado lá na terça-feira. Conhecimento amplo. Então você vai estudar 2 vezes conhecimento amplo e 3 vezes conhecimento específico. Não importa se você pulou um dia, 2 dias ou uma semana. O que importa vai ser o seu rodízio estudantil. Outra coisa importante que eu havia citado no começo do vídeo é você ter um conhecimento de como que foi as provas anteriores. Nesse caso, eu estou com a prova do ano passado e a gente vai poder ter uma base vendo como que foi a prova do ano passado. Uma coisa que é muito importante vocês entenderem é que não adianta vocês estudarem tudo que está lá no edital, tentarem se aprofundar em tudo, porque a mente humana não é capaz de absorver tanta coisa
né? Então você acaba estudando demais e acaba esquecendo de coisas básicas que você não esqueceria se você tivesse estudado de forma coerente. Estudar de forma coerente é você analisar as provas anteriores e tentar decifrar algum tipo de padrão, ver os temas que mais caem, os temas que provavelmente vão cair e estudar para esses temas. É uma maneira mais garantida de você ter uma base teórica boa na hora da prova. Se você tentar estudar tudo que você vê pela frente, com certeza você não vai lembrar de tudo. Vamos lá. Temos aqui algumas informações acerca da prova, porém eu gostaria de frisar essa parte. 1. O caderno de provas consta de 40 questões de múltipla escolha para a área de conhecimento. Educação básica são 40, ou eixos tecnológicos da educação profissional, também são 40. Né? 2. As questões de número 1 a 8 se referem aos conhecimentos comuns, os conhecimentos amplos, né? Língua portuguesa, Estatuto da Criança e do Adolescente e conhecimentos didáticos. Opa! Eu já sei o que estudar. Os conhecimentos comuns se referem à língua portuguesa, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, e conhecimentos didáticos. Então, a gente já sabe, a gente já tem uma noção do que estudar para a prova desse ano. Conhecimento comum, a gente já está tranquilo. Língua portuguesa, para quem for professor de português, né? Para quem já tiver mais um conhecimento um pouco mais aprofundado da língua portuguesa, já vai ser um pouco mais fácil. Vai poder estudar um pouco menos nessa parte. O ECA, eu recomendo vocês estudarem esse ano. Estudem o ECA, porque sempre cai algumas questões. São apenas 8, mas uma questão que você acerte pode colocar na frente de alguém, né? Então, infelizmente, tem que ser dessa maneira. E conhecimentos didáticos, você vai dar uma estudada na BNCC, vai estudar um pouco do referencial curricular do Paraná, vai estudar um pouco sobre didática. Eu tenho certeza que vocês vão ir muito bem, né? Aplicáveis em todas as áreas do conhecimento e os eixos tecnológicos estão presentes em todos os cadernos de provas. As provas, as respostas referentes a essas questões somente deverão ser transcritas uma única vez para a folha de respostas. Beleza, isso aí já não importa mais pra gente. Pessoal, então, dito isso, vamos. Eu não vou ler tudo, tá, gente? Para mim não ficar um vídeo muito longo e muito chato. Eu já vou vir aqui para as questões, né? Eu vou responder junto com vocês duas questões do conhecimento comum e duas questões dos conhecimentos específicos. Se vocês gostarem desse vídeo, comentem aí embaixo que vocês querem a continuação da prova de geografia, que eu vou fazer a continuação. E também vou trazer provas de outras áreas do conhecimento. Beleza? Então, se você que está me assistindo está gostando, gostou da iniciativa, gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece aí e que sabe que esse vídeo vai ajudar elas, né? Então vamos lá. Questão 1. Considerando as ideias e informações trazidas ao texto, pode-se afirmar que... Aí temos quatro alternativas. A. A forma de linguagem é um elemento de grande relevância para que determinada mensagem alcance o interlocutor, tendo em vista suas especificidades. P. O conceito acerca da aprendizagem significativa, expresso no primeiro período do texto. Então, na verdade, a gente tem aqui primeiro um textinho, né? Deixa eu ver. Tá certo. A gente tem esse primeiro texto, né? O texto contextualiza as questões de 1 a 4. Então, essa parte esquerda aqui é o textinho que vocês deveriam ler, né? Até aqui, daí aqui teria as questões. Eu já vou pular direto para as questões, para não ficar muito longo, como eu venho falando para vocês. Se vocês quiserem baixar essa prova para verem com mais calma, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas enfim, B. O conceito acerca da aprendizagem significativa expresso no primeiro período do texto aponta para a necessária busca do conhecimento e não sua simples incorporação. C. O reconhecimento do conhecimento como uma necessidade demonstra que a aprendizagem significativa não está relacionada a um desejo, mas a essa necessidade do indivíduo. E D. De acordo com o autor, para que a aprendizagem significativa produza o efeito desejado e o objetivo proposto seja alcançado, o sujeito por ela alcançado deverá ser selecionado e, posteriormente, confrontado. Então, dessas quatro questões, eu estou aqui com o gabarito da prova de geografia, que está bem
que a questão 1, a alternativa correta é a A. Então vamos voltar aqui para a prova, que está bem aqui do lado. Então, nessa questão 1, a alternativa correta é a A. Forma de linguagem é um elemento de grande relevância, bababá, bababá. Essa aqui é a correta. Então, com base nisso, podemos entender o que? As questões de múltipla escolha geralmente não vão ser seus extremos. Se você não sabe alguma questão, tente ver qual questão fica no meio termo. Geralmente a questão não vai ser um extremo ou outro. A resposta correta vai ser o meio termo. Então você vai por eliminação caso você não saiba alguma questão. Chegou numa questão, não sabe de jeito nenhum. Leu, releu, revisou, pensou, não sabe. Não fica travado. Você pega, vê qual que fica no meio termo e assinala que você tem uma grande chance de acertar ela. 2. Em relação ao emprego das regras de concordância de acordo com a gramática oficial, assinale a alternativa correta. Temos A, B, C e D novamente. A. Em essa condição é a do desejo. Os termos essa e a não estabelecem concordância regular com seu referente. B. Em termos pretendidos ou aceitos, há um modificador e dois núcleos de sintagma nominal, adaptando-se ao gênero e ao número determinados. Caso houvesse a intenção de realçar o sujeito no trecho, no sujeito a quem é proposta, o termo proposta seria adaptado ao gênero masculino. D. A concordância vista em crianças apáticas, desinteressadas, passivas, não seria alterada no caso fosse acrescentado outro núcleo ao sintagma nominal pertencente ao mesmo gênero do núcleo utilizado. Pessoal, então essa questão está falando sobre o texto, tá? Então por isso que está um pouco desconexa. Se vocês quiserem ver a prova com mais calma, vou deixar o link na descrição. Compartilhe esse vídeo, se inscreva e deixa o like, tá? Muito importante, tanto para mim quanto para vocês. Eu preciso ter esse feedback para mim saber que vocês estão gostando do meu trabalho, para que eu possa trazer cada vez mais vídeos para vocês, né? Mas enfim, tem algumas coisinhas aqui que eu confesso que ficaram um pouco confusas para mim. Você, professor de língua portuguesa, talvez tenha entendido melhor essa questão. Para mim ficou um pouco confuso algumas coisas. Porém, a resposta correta dessa aí... Opa, eu sempre estou fazendo isso, né? Na verdade está aqui do lado. A resposta da 2 é a D. Então, a D é a resposta correta. Eu não vou ficar analisando questão por questão, porque não é o intuito do vídeo. O intuito do vídeo é passar algumas informações importantes sobre a prova escrita. Eu sei que vai ajudar muito vocês, né? Como eu falei, eu ia fazer com vocês duas questões, né? Mostrar as respostas corretas de duas questões de conhecimentos comuns. E agora eu vou passar para o conhecimento específico, que começa na questão 9. Questão 9, que é de geografia, temos aqui biogeógrafo, ó, já ia ler errado, já ia levar xingão de vocês aí nos comentários que eu sei, né? Brincadeira, gente. Biogeógrafos estão intrigados com as formas de vida e diversidade de espécies encontradas em ilhas isoladas das massas de terras maiores. Gente, eu aprendi isso na faculdade, né? Então, é um conteúdo, não é nível ensino médio, é um pouco mais avançado que ensino médio. Vários aspectos naturais afetam a diversidade de espécies em ilhas, na medida em que controles ambientais e demais condições ambientais, como clima, são comparáveis. Não traduz um aspecto correto na diversidade de espécies em ilhas e temos 4 alternativas. A. Quanto mais longe uma ilha é da área da qual as espécies devem migrar, menor será a diversidade de espécies. Bom, aqui está falando que se uma ilha fica muito longe de uma outra área maior, essa diversidade de espécies será menor devido à dificuldade de migração dessas aves, né? A B. A diversidade das espécies de uma ilha resulta de um equilíbrio entre as taxas de extinção e de colonização das espécies da ilha. Bom, isso já está óbvio que está falando essa questão, né? Então, a quantidade de espécies vai ser resultado do equilíbrio de extinção e colonização. Então, vai morrendo espécies, vai chegando novas espécies, né? Em tese é isso.
Quanto maior a ilha, menor a diversidade de espécies. Quanto menor a ilha, menor a diversidade de espécies. Deve ter um pontinho ali que agora que eu vi. Ilhas maiores coincidem com menos espaços para as espécies ocuparem. Essa aí tá na cara que não é, né? Porque quanto maior uma ilha, menos espaço, como assim? Geralmente, a diversidade biológica das ilhas é baixa, quando comparada às áreas continentais, com climas e demais características ambientais semelhantes. Olha, nessa questão eu confesso que eu fiquei com dúvida, né? No dia da prova eu lembro dessa questão, e eu fiquei com dúvida porque ela não te dá uma questão explícita, né? Poderia ter uma questão falando ali que em uma ilha isolada as espécies ocorrerão de maneira única, ou seja, essas espécies não terão em outras áreas, não acontecerão tanto em outras áreas, né? Porque são espécies endêmicas. E não teve essa questão, não teve essa alternativa, né? Então ficou um pouco mais confuso de entender. Mas a questão 9 aqui no gabarito é a C. Então vamos voltar para C. Como que ficou? Quanto maior a ilha, menor. Ah, tá. Olha aí, olha a pegadinha que eu mesmo ia cair. Com certeza vocês viram aí que eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas olha aí. Não, o não tá grande. Então olha só. Vocês não caiam nessa pegadinha. Leiam com muita atenção a prova. Não traduz um aspecto correto da diversidade de espécies em ilhas, que não traduz. Então é aquela que eu falei que estava errada. Então é a C. Como vocês puderam perceber, uma, como é que eu posso dizer, uma questão um pouco mais avançada. Porém, a resposta é fácil, né? Então, muita gente, eu inclusive, ficou com dificuldade na prova do ano passado, porque tava muito desse tipo. Você via a questão, a pergunta, né? Você falava, nossa, é uma coisa complexa. Daí as alternativas, você falava, nossa, mas essas alternativas estão um pouco estranhas, né? Então tem um pouco essa mistura de uma pergunta difícil, mas das alternativas um pouco mais fáceis, né? Tá, vamos lá para 10. Questão 10. Considerando que a textura do solo pedologia aí, né? Se refere ao tamanho das partículas ou à distribuição dos tamanhos em uma superfície, relacione adequadamente as colunas a seguir. Ó, pessoal, isso é um conteúdo de geografia, né? Então, professores de geografia, como eu, vocês vão ter um pouco mais de facilidade nisso, né? Mas ainda assim são perguntas bem específicas. Então você realmente teria que ter decorado isso, né? Então não é tão fácil assim. Tem a maioria de partículas com diâmetros entre 0,05 e 2 milímetros. Tem tamanho dominante de partículas de diâmetro menor que 0,2 milímetros. Então é menor que a primeira. Tamanho dominante das partículas é definido entre 0,02, 0,002 e 0,05. Então, o maior aqui vai ser esse primeiro. O segundo maior vai ser o terceiro e o menor vai ser o segundo, né? Olha, no meu ver, eu posso estar errado, né? Mas um solo argiloso, como ele é muito compacto, ele tem suas partículas menores. Então talvez o 1 seja aqui no meio. Mas vamos conferir no gabarito, porque o intuito não é ficar pensando com vocês, e sim mostrar a prova. Se vocês quiserem que eu fique fazendo questão por questão e explicando as questões, comentem aí que eu posso fazer esse vídeo. Então a 10, né? A 10, a alternativa correta é a B. Então vamos ver. A B. Como eu havia falado, né? Solo argiloso, as menores partículas, então o 1 está aqui no meio, né? Então a única alternativa que tem o 1 no meio é a B, como eu havia dito para vocês. Então se você... nesse caso foi muito fácil. Você matou aqui qual que ia no meio. A única que tem o 1 no meio é a B. Um solo argiloso aqui tem as menores partículas, porque é um solo que você não vê as partículas. As partículas são tão unidas
que você nem percebe que são partículas que estão formando o solo. Então são partículas muito pequenas. Então, tamanho dominante 0,002 milímetro de diâmetro. Então aqui você já matou, né? É a B, a 3 é o arenoso, que isso aqui tem as maiores partículas, e a 2 é a mediana aí, que seria um solo siltoso, né? Pessoal, eu vou parar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem a continuação, comentem aí e também comentem a área do conhecimento que vocês querem que eu traga a prova referente ao ano passado. Vocês sabem que existem várias maneiras de se estudar. Essa que eu trago para vocês é com certeza a mais eficiente. Então compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que estão não apenas fazendo PSS para esse ano, mas como também estão participando de algum processo seletivo e estão com dúvidas de como estudar. Beleza? Até o próximo!